comentou que nós estamos vivendo uma sociedade nova. Sim. Então, inclusive, se a gente comparar a sociedade de hoje de 100 anos atrás, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas o sistema de ensino hoje é o mesmo sistema de ensino de 100 anos atrás. Sim. Ou seja, o professor lá na frente, uma lousa, os alunos um sentado atrás do outro e Seriado, né? Os alunos... Exatamente. Não tem que mudar isso? Tem, totalmente, né? Quando a gente fala de aprendizagens ativas, é justamente de sala invertida, é justamente isso, né? Que eu estava falando agora, é você realmente trocar a posição que você tem de professor para um facilitador. Você facilita que o conhecimento seja disseminado na sala, né? E ele é disseminado com outros olhares, com outros aprendizados, com outros contextos, porque cada um tem um contexto e tem uma base desse contexto para chegar até ali. Se cada um consegue fazer com que aquele aprendizagem seja aplicada no contexto dele, é um aprendizado diferente. Imagine se eu conseguir compartilhar o meu contexto com o seu contexto e, a partir desse contexto, aprender algo novo. É isso que nós precisamos realmente modificar. O processo de ensino, o processo de aprender, na realidade, Fernando, ele continua o mesmo, né? Por exemplo, se eu perguntar para você assim... como é que os dinossauros se reproduziam? Você sabe dizer, Fernando? Então, mas você já tinha parado para pensar assim? Não tinha parado para pensar. Muito bem. Então, nesse momento que eu fiz a pergunta para você, como é que os dinossauros se multiplicavam, como é que eles faziam, eu coloquei em você um gatilho na sua mente, né? E o gatilho o que é? Que você descobriu que você era inconscientemente incompetente sobre esse assunto. Você não sabia que você não sabia. Você falou, eu não sabia que eu não sabia como é que os dinossauros se reproduziam. Mas esse processo de aprendizagem, ele é rápido, né? Porque no momento que eu falei isso daí, eu já passei você para a segunda fase. Você, naquele momento, você se tornou conscientemente incompetente. Fala assim, puxa vida, eu não sei isso que ele perguntou para mim. Agora, e para passar para a terceira fase, né? Para você se tornar uma pessoa, eu vou estudar isso e vou me tornar, então, uma pessoa conscientemente competente, né? Como é que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso no momento que aquele conteúdo, ele realmente tem um valor para mim, que ele agregue. Então, qual o desafio hoje nosso na educação? É você levar esse aluno a sair de um momento da primeira e segunda fase e ir para a terceira fase. Ele vai estudar realmente, depois que ele estudou sobre isso, sobre aquele assunto, então ele se torna uma pessoa conscientemente competente sobre aquele assunto. E o que nós esperamos hoje na área profissional, né, ou mesmo na vida, são pessoas que vão na quarta fase ainda, que é aquele profissional diferenciado, que é aquele profissional que ele é inconscientemente competente. Ele nem sabe que ele é competente naquilo, ele faz aquilo automaticamente. A diferença, por exemplo, como a gente dirige, né? No momento você fala... Mas no automático. No automático. Naquele momento, você é inconscientemente competente. Você faz as coisas porque você se tornou, você treinou, você foi à frente. Então, essas fases de aprendizagem, elas continuam as mesmas. O que difere nesses tempos novos nesse novo cenário, o que faz eu passar de uma fase para outra. O que te motiva a fazer de uma fase para outra. Por exemplo, na minha juventude, dirigir era uma satisfação enorme, era uma coisa absurda. Então, eu queria passar de uma fase para outra fase. Para mim, quanto mais rápido era melhor. Talvez hoje, para um cenário para a nova geração, o dirigir não seja tão importante. Então, eu tenho que ter um outro argumento, né, para que essa pessoa aprenda a dirigir. Principalmente se ele for trabalhar, por exemplo, na área de logística, fazendo transporte, fazendo alguma coisa, então eu tenho que direcioná-lo a isso. Eu tenho que mostrar que é importante para o desenvolvimento dele fazer aquele tipo de estudo e aquele tipo de desenvolvimento. O que modifica, então, hoje são os gatilhos de como eu faço como é que eu coloco a vírgula justamente naquilo que é ponto final. Como eu faço isso? Então, eu tenho que estar muito atento, né? Eu preciso estar muito atualizado ao novo cenário. Eu preciso estar atualizado ao contexto, ao tudo que está acontecendo.
eu não posso ter preconceitos dentro de mim em relação se aquela pessoa vai aprender aquilo ou não, se ela tem condições, se ela tem competência para isso, né? Qual é o formato que ela vai aprender, a forma, qual é o tempo que ela vai... Não, eu tenho que realmente tirar isso da minha consciência e descobrir esses gatilhos para que as pessoas vão evoluindo.